Olá, a guerra chega ao território da Rússia com ataques de dois grupos supostamente formados por rebeldes russos apoiados pelo serviço secreto da Ucrânia. Eles atacaram a região da cidade de Belgorod, que fica na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Não foi o primeiro ataque em território russo desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado. Houve bombardeio a arsenais, reservatórios de combustíveis e linhas de suprimento do exército da Rússia. A explosão de uma bomba na ponte que liga a Rússia à Crimeia, o atentado perto de Moscou, que matou Daria Dugina, filha do ideólogo do fascismo russo, Alexander Dugin, que provavelmente era o verdadeiro alvo do ataque, o suposto ataque de drones ao Kremlin, que a inteligência americana agora associa a ucranianos, uma invasão da região fronteiriça de Briansk em março, e a explosão do gasoduto Nord Stream, que levaria gás russo para a Alemanha, provavelmente realizada por agentes ucranianos com o apoio de algum país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Mas é a primeira vez que homens armados atacam dentro do território da Rússia com infantaria, tanques e blindados. Na segunda-feira, milicianos invadiram Belgorod com 2 tanques, um blindado de transporte de tropas e mais 9 carros blindados. Pelo menos um guarda de fronteira foi morto e um helicóptero foi abatido. Galpões de fazenda foram incendiados, uma central nuclear teria sido evacuada, isso não foi confirmado, e houve engarrafamento nas estradas de pessoas em fuga. A Rússia anunciou ter matado 70 terroristas, mas este número soa como propaganda. Na guerra, como eu já disse aqui, que morre primeiro é a verdade. As 2 milícias responsáveis pela ação se apresentam como Corpo de Voluntários Russos e Legião Rússia Livre. São formadas por ultranacionalistas russos, inimigos do ditador Vladimir Putin, que proclamaram ter libertado várias vilas próximas à fronteira. Ambas as milícias foram formadas no ano passado, fizeram a primeira ação conjunta em março deste ano, ao invadir a região de Briansk. Mesmo que não tenha uma ligação formal com o governo de Kiev, agem em coordenação com a inteligência militar ucraniana RUR. Um porta-voz da Legião Rússia Livre alegou que os tanques e blindados norte-americanos foram comprados no mercado negro de armas de guerra, mas é difícil de acreditar nisso. Devem ter sido fornecidos pelo exército da Ucrânia, que tem o compromisso de não atacar a Rússia com as armas fornecidas pela OTAN. A invasão de Belgorod pode ser uma manobra para desorientar as forças russas às vésperas da mais do que anunciada contraofensiva de primavera da Ucrânia. Seria uma jogada para forçar os russos a reforçar a fronteira. A Legião Rússia Livre é mais ligada à inteligência ucraniana. O Corpo de Voluntários Russos tem membros com origem no movimento neonazista russo, como observou a jornalista russa Julia Ioffe, que vive nos Estados Unidos. A participação desses grupos alimenta o discurso do Kremlin de que, como na Segunda Guerra Mundial, a Rússia está enfrentando nazifascistas. Porta-voz do Serviço Secreto Ucraniano, Andrei Chernak, alegou que, como se trata de um conflito existencial, em que está em jogo a independência e a sobrevivência da Ucrânia, estamos preparados para trabalhar com qualquer um. Em entrevista na Rússia, o senhor da guerra Yevgeny Prigozhin, também conhecido como chefe de Putin, chefe de cozinha, ele é o dono da empresa de segurança Wagner, que também faz jogo sujo do Kremlin na África. Prigozhin admitiu que perdeu 20 mil homens na Batalha de Bakhmut, que durou 1 ano. Morreram 10 mil criminosos recrutados em prisões russas e 10 mil mercenários. No fim de semana, a Rússia declarou vitória mais uma vez na Batalha de Bakhmut, já fez isso mais de 10 vezes, mas talvez desta vez seja verdade. Prigozhin afirmou que a guerra de Putin tornou a Ucrânia um país conhecido no mundo inteiro e, mais do que isso, que a ajuda internacional tornou as Forças Armadas da Ucrânia uma das mais poderosas do mundo e alertou para o risco de motins de soldados russos.
países europeus começaram a treinar pilotos ucranianos para pilotar aviões de combate de quarta geração, como o britânico Typhoon, o francês Mirage 2000 e o norte-americano F-16 Falcon. Os Estados Unidos relutam em oferecer aviões de combate à Ucrânia por medo da reação da Rússia, mas o presidente Joe Biden autorizou outros países a fazerem isso. No mercado internacional de armas, no mercado legal, é praxe pedir autorização ao país fabricante para vender ou ceder armas a terceiros países. Os aviões de combate, os caças-bombardeiros de última geração ou de quarta geração, não devem chegar a tempo de participar da contraofensiva de primavera da Ucrânia, mas podem dar ao país invadido o controle de seu espaço aéreo no futuro. A Rússia fez várias ameaças ao Ocidente se fornecer aviões de combate à Ucrânia. Na propaganda oficial, afirma estar em guerra com a OTAN, mas a OTAN não está em guerra com a Rússia. Só para comparar, na Guerra do Vietnã, a União Soviética e a China armaram o Vietnã do Norte, os guerrilheiros do Vietcong, sem entrar em combate direto com os Estados Unidos. É um caso semelhante. O desencontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky durante a reunião do Grupo dos Sete em Hiroshima, no Japão, no fim de semana passado, abala a pretensa neutralidade do Brasil e a capacidade de mediação do governo brasileiro. A Ucrânia pediu o encontro na sexta-feira. A delegação brasileira ficou em silêncio no sábado, só respondeu no domingo, marcou um encontro de última hora no hotel onde Lula estava, considerado inseguro para os padrões de segurança rigorosos que cercam Zelensky. O desencontro soma-se a declarações anteriores de Lula, atribuindo a responsabilidade pela guerra aos dois países, quando há claramente um agressor, a Rússia, e um país invadido, a Ucrânia, numa violação da Carta das Nações Unidas, que proíbe a guerra de conquista e consagra os princípios de soberania nacional e integridade territorial. Lula reconhece que a integridade territorial da Ucrânia precisa ser respeitada, mas, ao mesmo tempo, fala que os dois lados têm de ceder, e ceder para a Ucrânia só pode ser ceder territórios. Para justificar o desencontro, Lula argumentou que, no momento, nenhum dos países em guerra está interessado em negociar a paz e que um quer a rendição do outro. Mais um engano. A Ucrânia não quer a rendição da Rússia. Não quer marchar até Moscou e tomar o Kremlin, quer o fim das hostilidades e a retirada das tropas invasoras do seu território. Lula disse ainda que o G7 não é o lugar para negociar a paz. Então, Hiroshima, cidade destruída pela bomba atômica no fim da Segunda Guerra Mundial, não é o lugar para negociar a paz? O Brasil e Lula saíram menores de Hiroshima, e o esvaziamento pelo Congresso dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas na reorganização administrativa do governo Lula ameaçam o prestígio internacional do país da questão ambiental, que é uma das maiores forças da política externa brasileira. Os ataques ao craque brasileiro Vinícius Júnior na Espanha levantaram mais uma vez a questão do racismo no futebol e na Europa. O problema é global e os negros são sempre as principais vítimas. Desta vez, a reação foi tão forte que suscita a esperança de que sejam tomadas medidas efetivas para combater essa atividade criminosa que é o racismo. Na quarta-feira, o presidente de La Liga, a Federação Espanhola de Futebol, pediu desculpas depois de acusar o jogador brasileiro no primeiro momento de provocação. O que os espanhóis chamam de provocação são as dancinhas dos jogadores ao comemorar gols. E o presidente da Federação Espanhola, Javier Tebas, é militante do partido de extrema-direita Vox, criado em 2013 durante a grave recessão econômica que atingiu a Espanha depois da crise do euro. Durante a crise do euro, depois da crise financeira internacional deflagrada pelo colapso do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers em agosto de 2008. A recessão espanhola em setembro de 2008. A recessão espanhola só acabou em 2014.
o Vox faz parte da ascensão da extrema-direita em escala global, fruto da crise da democracia, de problemas econômicos e de ondas de refugiados. Nasceu em 2013 de uma dissidência do Partido Popular, fundado na redemocratização da Espanha por partidários da ditadura do generalíssimo Francisco Franco. O Vox cresceu com a crise dos refugiados na Europa e em reação ao movimento pela independência da Catalunha. É contra as autonomias regionais. Vox elegeu seus primeiros parlamentares em 2018, na Andaluzia, a região mais pobre da Espanha, no sul do país. Nas eleições nacionais de 2019, ficou em terceiro lugar, com 15% dos votos. Tem hoje 52 deputados nacionais, 3 senadores e 4 deputados no Parlamento Europeu. Se o Partido Popular vencer as eleições que devem ser realizadas até 10 de dezembro deste ano sem maioria absoluta, é possível, até provável, que governe em coalizão com o Vox. Eu não costumo falar de mim, mas uma experiência pessoal, a primeira vez que eu cheguei na Espanha, em agosto de 1987, foi dias depois da morte do líder nazista Rudolf Hess, que chegou a ser o vice de Adolf Hitler. Fiquei impressionado com a quantidade de cartazes exaltando Hess e o nazismo nas ruas de Madrid. E pela primeira vez tive vergonha do meu nome. Sempre tive orgulho do Jobim, mas meu sobrenome materno é Franco. Na Espanha pega mal, a não ser para os fascistas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!